paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e hoje nós vamos meditar em Êxodo, no capítulo 9, nos versículos 1 ao versículo 7, onde a Bíblia diz: Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, eis que do gado de Israel não morreram nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, nesse 9º capítulo de Êxodo, nós temos o registro de mais 3 pragas que o Senhor envia sobre a terra do Egito: a praga da peste nos animais, a praga das úlceras nas pessoas e também nos animais, e ainda a praga da saraiva. E eu quero, nesta reflexão de hoje, chamar a sua atenção para o que está registrado no versículo 4 deste capítulo, pois a Bíblia diz: E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. A Bíblia está afirmando que esta pestilência que iria ceifar a vida dos animais egípcios não iria visitar os animais dos filhos de Israel. Ainda que Israel estivesse habitando no Egito, mas a Bíblia diz que na localidade dentro do Egito, aonde estava o povo de Israel, estas pragas que eram enviadas pelo Senhor não alcançavam o seu povo, pois ele mesmo era quem delimitava os limites da sua ação, da sua atividade. E o Senhor havia deliberado que entre os filhos de Israel nenhum mal chegaria, nem praga alguma alcançaria a sua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Isto, meus queridos, minhas queridas que nos ouvem, revela que há diferença entre aqueles que servem verdadeiramente e aqueles que não servem ao Senhor. Pois a Bíblia Sagrada nos mostra que enquanto o povo do Egito estava sendo castigado pelo Senhor por causa da sua idolatria, por causa da sua obstinação, dos seus corações duros, porque não era somente Faraó, o líder do povo,
que não acreditava em Deus, que não conhecia o Senhor, que não tinha interesse pelas suas coisas. Mas com certeza a ação do Senhor em todo o Egito revela que toda aquela nação era completamente distanciada dos caminhos e da direção do Senhor. E nós vemos aqui também na praga seguinte, a partir do versículo 8, que o Senhor vai mais uma vez mostrar isso de forma muito clara, pois ele diz que ordena a Moisés que toma as mãos cheias de cinza e que diante da presença do faraó jogue ao céu para que se espalhe na terra. E então, de repente, começa a praga das úlceras e as pessoas começam então a ter úlceras e ficarem aí enfermas, mas este pó que foi levantado sobre a terra, que com certeza o vento espalhou, não foi até ali a localidade aonde estava o povo do Egito, mas eles estavam guardados pelo Senhor. Eles estavam guardados. E nesse texto destaca o Senhor, no versículo 11, que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque a sarna, nos magos, havia sarna neles, em todos os egípcios. Ou seja, aqueles que eram tidos aquelas pessoas do Egito como as autoridades espirituais que faziam as coisas que enchiam os seus olhos, agora estavam parados, sem ação, por causa do mover de Deus que estava acontecendo naquele lugar, revelando que toda aquela crença infundada daquele povo do Egito era algo completamente inútil e vão, porque verdadeiramente o Deus que tem poder sobre os céus e sobre a terra estava operando, estava agindo. E a partir do versículo 22, nós vamos ver que Deus, ele vai agora trazer mais uma praga, a da saraiva. E nesta praga da saraiva, a Bíblia vai nos revelar que começou ali a chover, saraiva e fogo sobre o Egito. E isso gerou também uma grande destruição na terra do Egito. A Bíblia vai dizer que ali, por causa desta saraiva, no versículo 25, e a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde homens até animais, e também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Foi uma terrível destruição naquele lugar. Mas a Bíblia revela no versículo 26, somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então, meus queridos, quem está debaixo dos cuidados do Senhor, está guardado pelo Senhor. Deus o livra, Deus lhe dá a vitória, Deus garante o milagre na vida daqueles que estão lhe servindo e que lhe temem o nome e que andam na sua presença. Por isso, nós dizemos que vale a pena servir a Deus, mas servir a Deus não é apenas nós dizermos que o servimos, que o respeitamos, que o tememos, mas vivermos uma vida completamente diferente daquela que proferimos, que falamos. Mas servir a Deus é verdadeiramente andar guiado por Ele e saber qual é a tua vontade para que possamos agradá-lo. E é por isso que eu desafio você que porventura ainda não tem este conhecimento, a intimidade com Deus, a conhecê-lo. Através das Escrituras, nós podemos conhecê-lo. Frequentando uma igreja evangélica, ali aonde anuncia verdadeiramente a palavra de Deus, nós podemos conhecê-lo.
Nós temos muitos meios para conhecer o Senhor, mas a profundidade das revelações, elas vão se dar quando nós mudarmos o destino da nossa caminhada e passarmos a servi-lo em espírito e em verdade. Pois quando nós entregamos a nossa vida a Ele, aí nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é de Deus, vai nos revelar a sua palavra. Por isso, eu abençoo você nesta manhã. Eu peço que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando no seu coração, em nome de Jesus.